Mulheres de Esperança. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por uma distorção da imagem corporal, com um medo extremo da obesidade e com a incapacidade em manter um peso mínimo normal. É um problema real e 95% dos casos atinge o género feminino. Geralmente começa na adolescência e mais raramente na idade adulta. Sabiam que afeta sobretudo pessoas de classe socioeconómica média e alta? Na sociedade ocidental, o número de indivíduos com esta perturbação tem vindo a aumentar e isso é muito preocupante. É verdade, Miriam. Bem, minha querida amiga, ainda bem que te encontras no nosso meio. Hoje estamos reunidas para continuarmos a nossa conversa sobre os distúrbios alimentares. O que são, quais os vários tipos e o que podemos fazer para travar estas problemáticas de saúde pública. No programa anterior introduzimos a nossa nova série falando sobre bulimia nervosa. Já agora, o que é que achaste? Tens alguma amiga que precisa de uma palavra de esperança? Estás a passar por uma fase que te leva a manifestar algum distúrbio alimentar? Não hesites em pedir ajuda. Já sabes, encontramos-nos deste lado, mas estamos a uma mensagem de distância. Voltamos já de seguida para dar continuidade à segunda parte do episódio Distúrbios Alimentares. O que são? Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. As pacientes com anorexia têm a percepção de que estão obesas, quando na realidade se encontram extremamente magras. Recorrem enfurecidamente a dietas restritivas que resultam em perda de peso abaixo do que seria esperado ou a valores de índice de massa corporal reduzido, com um impacto a nível físico muito violento. Exato, Inês. Podem chegar a queixar-se de obstipação, dor abdominal, amenorreia, fraqueza e intolerância ao frio. Pessoas que sofram desta patologia, tal como todos os outros tipos de distúrbios alimentares, têm uma relação nada saudável com a comida. A nível psicológico, é frequente a manifestação de sintomas tais como baixa autoestima, autocrítica, isolamento social, tristeza, ansiedade, irritabilidade e insónia. A nível comportamental, é bastante comum que haja situações de ocultação de alimentos, simulação de refeições e uma recusa ou preocupação excessiva em alimentar-se em público. Normalmente, as doentes com anorexia negam a sua condição, colocando em causa o acesso ao tratamento. Falando agora de números e da nossa realidade aqui em Portugal, embora a prevalência desta patologia não seja muito elevada, ocorrem formas parciais da doença em cerca de 12,6% das adolescentes. Cerca de 7% apresentam uma perturbação da imagem corporal e 38% com peso normal referem ter desejos de emagrecer. Ainda assim, isto merece a nossa atenção, Sónia. Sem dúvida. Pois a anorexia nervosa é a doença do comportamento alimentar com maior nível de mortalidade. Hoje vamos abordar 4 principais sintomas que indicam que sofres de algum distúrbio alimentar. Muitas mulheres que mais tarde desenvolvem anorexia nervosa são perfeccionistas, meticulosas e compulsivas, ambicionando o sucesso e a realização profissional. Dito isto, o primeiro sintoma diz respeito à preocupação excessiva com a imagem corporal. És aquela pessoa que está constantemente a medir as calorias daquilo que comes? Faz exercício físico em excesso? Os primeiros sinais são uma crescente preocupação com a dieta e o peso corporal, mesmo sendo já magra. A nível psicológico, a preocupação e a ansiedade intensificam-se à medida que emagreces. Mesmo face a uma magreza extrema, a pessoa insiste que está obesa, nega ter um problema, não se queixa de falta de apetite ou da perda de peso. No geral, essas pessoas resistem ao tratamento. Como tal, não recorrem ao médico até que os familiares as obriguem. Controlo alimentar obsessivo é o segundo sintoma. Embora a anorexia signifique a ausência de alimentos, as pessoas com anorexia estão esfomeadas, na verdade, e preocupadas com a alimentação. Cerca de 50% dos indivíduos com anorexia nervosa ingerem uma quantidade excessiva de comida e a seguir desencadeiam o vômito ou ingerem laxantes ou diuréticos. A outra metade restringe simplesmente a quantidade de comida que ingere.
terceiro sintoma é o das alterações hormonais. As mulheres deixam de menstruar por vezes antes de terem perdido muito peso. É comum haver uma perda de interesse sexual. Ocorre ainda pressão arterial baixa, frequência cardíaca lenta, baixa temperatura corporal, inchaço nos tecidos por acumulação de líquidos e cabelo fino e suave ou, pelo contrário, excessiva camada de pelos na cara e no corpo. A depressão é habitual na anorexia nervosa e ocorre em diversos tipos de alterações hormonais. Em caso de desnutrição grave, existem outras consequências. Todos os órgãos principais são afetados. Os problemas mais perigosos são os relacionados com o coração, com o sódio, potássio e cloro. O coração fica fraco e expulsa menos sangue. A pessoa pode desidratar-se e ter a tendência para o desmaio. O sangue pode acidificar e os valores de potássio no sangue podem descer. Vomitar e tomar laxantes e diuréticos tendem a piorar a situação. É muito perigoso, até porque pode ocorrer uma morte súbita devido ao aparecimento de ritmos cardíacos anormais. Mulheres de Esperança no digital. Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje. Bem-vinda de volta, querida amiga! Antes de prosseguirmos com o programa sobre os distúrbios alimentares, relembramos-te para subscreveres o nosso canal do YouTube e ativar as notificações, se ainda não tiveste tempo de o fazer. Encoraja o teu grupo de amigas e partilha com elas aquilo que tens aprendido. Aproveita e segue-nos no nosso podcast, o twr360.org, no Spotify ou Google Podcast. Fica também a par de todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Permanece desse lado. Já abordámos os 4 principais sintomas que nos indicam os primeiros sinais de anorexia nervosa. E agora, nesta segunda parte do episódio, queremos refletir convosco sobre as suas causas, seu possível tratamento e dar-vos uma perspectiva bíblica diante desta problemática. As causas desta doença são diversas. Dependem do contexto e de vários fatores associados. No entanto, a causa ou fator mais comum e decisivo é a pressão social. O desejo de ser magra é muito frequente na sociedade ocidental que vive em volta da cultura do fitness. A obesidade é considerada pouco atraente. A cultura pop tenta implementar nas redes sociais a ideia de que até a obesidade é aceitável e que cada corpo é bonito tal como é. Isso na prática não é a realidade porque as pessoas estão presas aos estereótipos que foram construindo socialmente. Pensar dessa forma nem é saudável. Mesmo as crianças estão a par destas atitudes e um grande número de adolescentes segue regimes para controlar o peso. De facto, a anorexia nervosa está relacionada com o processo de globalização e com a difusão de padrões de sociedades modernas no que se refere à beleza. Tenhas excesso de peso ou não, deves focar-te naquilo que é saudável para o teu corpo, sem estares minimamente preocupada com aquilo que é esteticamente validado pela sociedade ou não. Mas falar é fácil, não é? Sim. É verdade. O exercício físico é bom e saudável, mas deixa de o ser quando é feito em excesso. Ter uma alimentação equilibrada, rica em vegetais e frutas é saudável, mas deixa de o ser quando nos tornamos obcecadas, extremistas e deixamos de comer certas coisas que esporadicamente não nos fariam algum mal. Até fazer jejum é bom, porque contribui para que o teu corpo faça uma limpeza geral de tudo aquilo que consomes diariamente. E dá um descanso ao teu organismo, sim, mas privar-te de comer sempre não é saudável. Devemos ter em conta que, por vezes, a causa principal da anorexia são questões de doença, como, por exemplo, o alcoolismo, hepatites, doença de Addison e de Crohn, pneumonia, sida e outras doenças infecciosas. Depressão, ansiedade, cancro, insuficiência renal ou cardíaca, tuberculose e colite ulcerosa. Pensa 2 vezes antes de fazeres aquele comentário sobre a magreza da tua amiga. Ela poderá estar a passar por um grave problema de saúde que afeta o seu físico. Exatamente, Sónia. Ser sensível àquilo que se passa e se não tens nada simpático para dizer,
Mantém-te em silêncio. É mesmo. Disseste tudo. É tal como está escrito em Provérbios 17:28 e que até ensinámos na passada série sobre a mulher sábia que conhece o poder das palavras. O insensato passa por sábio e prudente quando fecha a boca e se cala. Mais nada. A medicação pode causar também anorexia, como os antidepressivos, os opiáceos, as afetaminas, alguns antidiabéticos e suspensão súbita de fármacos estimulantes do apetite e os corticosteroides. No que se refere à anorexia enquanto perda de apetite, a sua resolução e tratamento estão diretamente dependentes da causa e, como tal, será no diagnóstico e na correção do fator que a originou que estará a chave para o seu controlo. Faz muito sentido, Inês. Isso requer acompanhamento psicológico e físico, este realizado por endocrinologistas e por nutricionistas. É essencial envolver no processo toda a família. É possível recuperar desta patologia. Geralmente o tratamento faz-se em duas fases. A primeira é a restauração do peso corporal normal. A segunda é a psicoterapia, muitas vezes complementada com fármacos. A melhor prevenção da anorexia nervosa passa pela identificação precoce dos primeiros sinais deste distúrbio e a sua pronta correção. Uma perda de autoestima, insatisfação com a aparência, alteração nos hábitos alimentares são motivos para abordar este tema. Exato, Inês. O suporte, a atenção e o diálogo são, neste caso, boas ferramentas que devem ser exploradas. Amiga, tal como está escrito na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, o teu corpo é um templo ou um santuário. Ele é sagrado, porque é onde habita o Espírito de Deus. Procurar uma vida de equilíbrio e controlo não é só bom e saudável, como é aquilo que Deus deseja para ti. Isso o agrada e o glorifica. Deus criou-te de modo especial e admirável, como está escrito em Salmos 139. Não precisas de validação social para aprender a amar o teu corpo. Aliás, a melhor maneira de amares a Deus é cuidares do teu próprio corpo. Exato, porque Deus te amou primeiro, aprendes a amar-te da maneira correta, cuidando da tua saúde física, mental e espiritual. Meninas, que grande episódio este! Mesmo. Foi maravilhoso. Que bom aprendermos juntas. Obrigada pela tua companhia, amigo ouvinte. Esperamos que tenhas encontrado esperança nas nossas palavras. Já sabes, aguardamos a tua presença no próximo programa. Fica atenta aos conteúdos atuais que trazemos. Por hoje é tudo. Entra em contacto connosco e conta a tua história. Digam comigo. Encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal. TM Portugal. TM